A Globo puxou o pino da granada que implodiu de vez qualquer possibilidade da gente ter uma liga de clubes no Brasil. Quer entender um pouquinho mais disso? É isso que a Máquina do Esporte explica para você agora. Salve, salve galera, eu sou o Eric Betting e esse é o seu Máquina Explica, a gente trazendo aqui vídeos tentando explicar os bastidores e os negócios do esporte para você, para facilitar o entendimento do que rola fora das pistas, dos gramados, das quadras, enfim, o que acontece nos bastidores do esporte. E a Rede Globo implodiu qualquer possibilidade de realização de uma liga de clubes no Brasil. Ou melhor, ela fez a parte dela e os clubes se auto-boicotaram nessa história toda. Vamos tentar explicar e pegando o Corinthians como o exemplo principal dessa história, porque ele é hoje o clube que não está em nenhum grupo. São dois grupos que tem para discutir a Liga de Clubes no Brasil. Um é a Libra, Liga do Futebol Brasileiro, e a outra é a Liga Forte União, a LFU. Esses dois grupos estão bem separados e estão distantes de terem um acordo. O que acontece é o seguinte, recentemente a Globo anunciou um acordo com os clubes da Libra pelos direitos de transmissão do Brasileirão. São 9 times que estão na Série A do Brasileirão agora e que fazem parte da Libra. A Globo assinou o contrato com eles, mas o Corinthians não aceitou a proposta. A Globo disse que vai pagar 1 bilhão e 300 milhões de reais pelos direitos exclusivos em todas as plataformas, TV aberta, TV fechada, pay-per-view e streaming. Ou seja, ao fazer isso, ela determinou quanto valem os clubes de maior torcida do país. São 9 times, o Corinthians está incluso nessa lista. Se o Corinthians não tiver nesse negócio, 10% a menos é o que a Globo vai pagar. Ou seja, o Corinthians garantiria 130 milhões dentro desse bolo todo. Com isso, 1 bilhão, 170 milhões de reais seriam pagos pela Globo para ter 8 clubes da Série A do Brasileirão. Tem Palmeiras, tem Flamengo, tem São Paulo, enfim, os times de maior torcida estão dentro desse grupo formado pela Libra. E aí entra o fiel da balança dessa história, que é o Corinthians. O Corinthians não aceitou essa proposta e foi atrás da Liga Forte União, que acenou com uma proposta um pouquinho mais vantajosa para o clube. Não se falou em valores específicos, mas o Corinthians teria um mínimo garantido, algo que era contra os princípios da LFU, mas que para ter o Corinthians eles abririam mão, e foi feita uma proposta para o Corinthians que expirou na última quarta-feira e o Corinthians acabou pulando fora desse barco da LFU. O que aconteceu no meio dessa história toda? Surgiu uma outra proposta para o Corinthians vindo da Brax, que é uma agência de marketing esportivo que já comprou placas de publicidade do Corinthians e do Flamengo para vender a publicidade estática nos jogos do Brasileirão. Bom, a Brax fez uma oferta para o Corinthians de 240 milhões de reais por ano para vender o clube para a mídia. Por que ela fez essa proposta? Bom, se a Brax fechar com a Globo, a tendência, e vendendo o Corinthians, ela passa a vender o Corinthians e apenas o Corinthians. A Brax pode conseguir aqueles 130 milhões de mínimo garantido e mais um pouquinho mais, que daria ali quase uns 200 milhões de reais por temporada para o Corinthians. Teria ainda um prejuízo de 40 milhões de reais. Mas, como eu disse, ela assinou também para vender as placas de publicidade do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E, se o clube não tiver a exposição de TV aberta dada pela Globo, a tendência é que o valor das placas do Corinthians diminua. Ou seja, o que a Brax está tentando fazer? Impedir que o Corinthians fique fora da Globo. Por quê? Porque se o Corinthians estiver fora da Globo, a audiência cai e o valor das placas cai. E é nas placas de publicidade que a Brax deve ter a grande lucratividade dela nesse negócio. Pode até ser que ela venha a perder dinheiro com os direitos de mídia do Corinthians, mas ela ganha na outra ponta do negócio. E aí entra toda essa história. Por que a Globo acabou colocando ali, tirando o pino da granada que implodiu tudo? Ao determinar e só fechar com um grupo econômico, que é a Libra, a Globo simplesmente colocou os clubes do Forte União contra a parede. Ela determinou o seguinte, se vocês quiserem estar conosco, não vai chegar a 1 bilhão e 300 milhões de reais a sua proposta, não. E aí está o grande enrosco. Por quê? Porque a Forte União, amparada e vamos dizer assim, reforçada pela Live Mode, que é outra agência, a dona da Cazé TV, inclusive, tinha como objetivo alcançar um contrato de 3 bilhões de reais por todo o Campeonato Brasileiro. Tendo 11 clubes, a expectativa era de que algo em torno de 2 bilhões de reais fosse parar nos cofres da Forte União, dos clubes da Forte União. O que acontece é que ao pagar 1 bilhão e 300 milhões para 9 clubes, a Globo já determinou que vai pagar no máximo 1 bilhão de reais pelos outros 11.
por mais que eles representem mais clubes, eles representam menor torcida, menor poder de audiência, menor poder de venda do que os outros times que estão com a Globo e a Libra. E aí entra o grande ponto dessa história, porque a Libra determinou o seguinte: quem quiser pode vir para cá e a gente vai aumentando esse bolo até chegar no valor máximo ali de mais ou menos 2 bilhões e 300 milhões de reais que seriam pagos pelo direito do Brasileirão. No final das contas, o que acontece é que a Globo determinou quanto vale o futebol no Brasil. Esquece se a Forte União quer alguma coisa, esquece se a Libra quer outra coisa, esquece se o Corinthians quer outra coisa. Por quê? Porque só tem uma empresa no mercado brasileiro capaz de fazer oferta para TV aberta, TV fechada e streaming, que é a Globo. Qualquer outra emissora vai precisar se juntar a outras emissoras. E o que acontece hoje é que não há apetite por parte das empresas de mídia em pagar tanto pelo Campeonato Brasileiro. Um detalhe: desde 1997, a Globo transmite praticamente com exclusividade o Campeonato Brasileiro. Ou seja, ela tem noção de quase 30 anos de quanto vale esse mercado, de quanto o anunciante está disposto a pagar pelas transmissões e de quanto os clubes podem garantir de audiência. Quem tem esse poder todo hoje é a Globo. Erro dos clubes, que deveriam eles saber quanto vale o seu produto. Só que desde 1997 existe uma grande briga entre os clubes e até de antes para discutir quem vai ganhar mais da TV, quanto vai se dividir do bolo da TV, e desde 2010, com a implosão dos clubes dos 13, começou a ter as malfadadas negociações individuais de direitos de mídia, algo que, se você acompanha aqui o canal da Máquina do Esporte no YouTube, já está careca igual eu de saber, porque a gente já fez vários vídeos explicando o quanto negociação individual prejudica e enfraquece os clubes e fortalece quem compra. A gente está vendo na prática isso acontecer. A Globo fez a proposta, está andando desse jeito. Se aparecerem outros compradores pelos direitos de mídia dos clubes, não duvide que serão propostas individualizadas e aí vai bagunçar ainda mais a pretensa Liga e União de Clubes no Brasil. Pelo menos até 2029, que é quando termina esse contrato, o primeiro contrato da Globo nesse novo ciclo com a Libra, a gente não deve ter uma união tão saudável entre os clubes, não. Quem perde? A gente, torcedor, mídia, quem trabalha com o esporte, quem assiste o esporte. Por quê? Os clubes mais enfraquecidos, com menos dinheiro entrando, a gente vai ter, com certeza, menos capacidade de investimento e melhoria do produto do futebol. Culpa da Globo? Não. Ela apenas aproveita o sistema para pagar menos pelo melhor produto que existe no esporte brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro de Futebol. Ou os clubes acordam e se unem, ou vai continuar a corda sempre pendendo para o lado de quem é mais forte, nesse caso, de quem tem mais dinheiro. É isso aí, galera. Diariamente, maquinadoesporte.com.br tem muito mais sobre o universo do marketing esportivo para você. A gente fica aqui nesse Máquina Explica tentando explicar o quase inexplicável pensamento dos cartolas brasileiros a respeito da Liga de Clubes no Brasil. Tchau!